dar início à nossa palestra de hoje. Boa noite a todos, primeiramente. Trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora é uma das parábolas que Jesus contou aos seus discípulos. Ok? Deixa eu só ver o negócio aqui. Ok. Então, Trabalhadores da última hora foi uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos. Como ele sempre fez ao longo da vida dele, né, de pregação e de instrução que ele veio trazer para nós, Jesus sempre ensinou por parábolas, né? E o que vem a ser uma parábola? Né? A parábola de certa forma, é uma história, uma ficção, uma história que tem um fundo moral por trás. E por que Jesus ensinava por parábolas e não ensinava diretamente a mensagem? Esse é o grande ponto, né? Foi um dos mensageiros divinos que gostava de ensinar através das parábolas. Já outros mensageiros já vinham e eram mais diretos, né? Então, por exemplo, Buda e outros mensageiros que existiram, eles criavam mais os ensinamentos diretamente e algumas pessoas entendiam, algumas não entendiam. Mas o grande mérito que eu vejo nas parábolas de Jesus é que eu imagino, né, eu tenho para mim esse conceito, Jesus era tão iluminado que na verdade ele precisava passar um conhecimento atemporal, né, porque tinha que prevalecer ao longo do tempo, para as pessoas que naquela época não sabiam nem ler e escrever, então que eles não tinham nem como registrar aquilo direito, o que foi falado, né? Tanto que os evangelhos todos foram criados após a morte de Cristo, nenhum foi relatado durante a vida de Cristo, né? Todos foram escritos após, baseados nas lembranças. Então as parábolas são maneiras, né? São histórias que ajudam a memorizar também. Ela tinha que ter um contexto simples para aquele povo daquela época, porém com um conteúdo moral elevado dentro daquela história simples, né? E Jesus soube fazer isso com maestria. E além de tudo isso, né, ela precisava prevalecer aquele conteúdo moral ao longo do tempo. Então o povo, né, de acordo com a evolução da consciência das pessoas, as pessoas precisavam entender, lendo aquela história, entender o que Jesus queria dizer, que pode ser vamos dizer assim, uma interpretação muito mais sofisticada, que aquele povo daquela época talvez não tivesse, dentro da mesma história, né? Então Jesus, com a mente brilhante que ele tinha e evoluída, ele conseguiu, né, ele conseguia criar essas parábolas e trazer esses ensinamentos. E hoje é isso que nós vamos fazer, nós vamos tentar extrair da parábola dos trabalhadores da última hora, uma interpretação, né, porque existem várias, mas uma interpretação que eu acho que é muito atual e que vem trazer para a gente, vem mostrar para a gente o valor, né, das parábolas que Jesus deixou. Uma outra coisa sobre as parábolas de Jesus, e esse é um dos motivos que eu acredito que ele contava os ensinamentos dele através de parábolas, é que Jesus não trazia os ensinamentos para o homem da época. Ele trazia os ensinamentos para o espírito da época. E para que prevalecesse para os espíritos que continuassem nascendo e aprendendo através dos ensinamentos dele. E nada mais normal do que você ensinar uma criança, né? Porque se a gente olhar o povo daquela época, eram espíritos infantis, né? Espíritos que não tinham uma evolução moral muito acentuada, né? Então, de certa forma, a parábola era um meio de comunicação com o espírito infantil do povo daquela época, né? Então, esse é o Jesus, nosso grande mestre aí, que tudo isso ele fez aí para nos ajudar. Bom, a parábola dos trabalhadores da última hora começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então vamos ver a quantidade de informações que tem aqui. Jesus falava muito do reino dos céus, né? O que ele veio pregar não foi Deus, foi o reino dos céus, que era um lugar que as pessoas imaginavam na época que nós iríamos, né,
depois da morte. Então Jesus veio pregar o que era o reino dos céus. E ele, para explicar para o povo daquela época o que era o reino dos céus, ele assemelhou o reino dos céus a um pai de família, porque a figura do pai desde sempre na religião daquela época, daquele povo, a figura do pai sempre foi muito marcante. Então ele sempre associava, né, Deus ao pai, ele chamava meu pai, né? E o reino dos céus ele associou ao pai de família, por causa dessa importância que se dava ao pai naquela época. Que a mulher naquela época infelizmente não era muito valorizada, então o pai que era então Jesus usava o que as pessoas tinham de cultura para poder ensinar, né? Então ele é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada, ou seja, desde o início. É o pai que sempre, desde o início dos tempos, esteve procurando para nos oferecer oportunidades. Então ele saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Os trabalhadores aí, uma associação bem simples, ele veio trazer o provento para as pessoas através do trabalho, nunca através da doação, né, simplesmente. Então, o que ele quis dizer tudo isso aí é que Deus, né, desde sempre busca as pessoas e oferece oportunidade para que elas conquistem a sua evolução, tá? Acho que é aqui. Não. Tendo convencionado, né, continuando, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha, saiu de novo à 3ª hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Então, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário por cada dia. A mensagem que Cristo quis dizer: a nossa evolução depende do nosso trabalho e isso é gradativo. Vocês precisam trabalhar e aos poucos vocês vão recebendo, vão percebendo o que é o reino dos céus, né? Porque não tem condição da gente sair de um nível muito inferior e evoluir de uma maneira muito rápida. Isso é muito contra, vamos dizer assim, aos nossos instintos, a nossa cultura, né? Nós ainda somos muito apegados. Então ele falou: trabalhem dia a dia e ganhe o seu denário todos os dias, né? E é isso que o pai de família da vinha oferecia. Saiu de novo à 3ª hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós para a minha vinha. Ou seja, Deus está sempre buscando, né, dar oportunidades. Então mesmo que você talvez demore um pouco mais do que um outro que já percebeu a importância da sua reforma íntima, mas Deus está sempre buscando, né, dar as oportunidades para a gente, tá? Falando um pouco, né, como que Deus faz isso, né? Deus, de certa forma, a gente tem Deus como uma figura paterna também dentro da religião, né? Mas Deus, sendo a lei divina, né, a energia ou a inteligência superior da criação, né, ele age através da gente. Então, o Deus que vem e oferece para a gente o trabalho, que na verdade é o conhecimento a partir do qual nós vamos trabalhar para a nossa evolução, ele veio desde sempre através de diversos mensageiros, né? E são pessoas como a gente, mas pessoas que talvez tiveram uma percepção mais cedo, que são os trabalhadores da primeira hora. E essas pessoas entenderam alguma coisa que talvez não era ainda o todo, né? A gente vai demorar um pouquinho para aprender o todo, mas aprenderam alguma coisa e começaram a transmitir através dessa energia divina, essa iluminação, essa inspiração, começaram a transmitir ensinamentos a fim de organizar a sociedade, de trazer moral para a sociedade, né? Então nós temos aí alguns mensageiros que nós tivemos na história, né? Muitos deles vocês devem ter ouvido falar bastante, talvez um ou outro não, né? Mas são esses mensageiros que vieram
trazer essa mensagem da primeira hora para a gente. Bom, continuando a parábola, Jesus disse assim: saiu novamente a hora sexta e a nona hora do dia e fez o mesmo. Ou seja, Deus nunca para de trabalhar, Ele nunca para de nos dar oportunidade. E é isso que a parábola de Cristo quer dizer. E hoje nós vemos isso, né, essas mensagens ou essa continuação das oportunidades de ensinamento que nós precisamos para a nossa evolução, sendo trazido muito através das religiões, né? Então aqui nós temos algumas religiões aí ao redor do mundo, né? E a religião é uma forma da gente realmente buscar a nossa verdade interior, buscar a nossa evolução, né? A religião, da maneira que eu entendo, todas elas que pregam o amor ao próximo, respeito à sociedade, etc., são mensagens divinas, independente de qual religião que seja, porque é inspirado pelo mesmo motivo, que é a união dos povos, né? Então, qual religião você pertence não é importante. O importante é o que a tua religião prega, né? Porque se a tua religião prega o amor ao próximo, a fonte é a mesma, então não tem problema, né? E infelizmente muita gente ainda não entende isso e acaba criando conflitos de religião. Nós vemos aí diversas guerras que foram motivadas, né, por pessoas que não aceitavam as diferenças religiosas, né, infelizmente. E junto da 1/10 hora, já viu esse termo, 1/10? Esse termo significa 5 horas da tarde, tá? A primeira hora é 6 horas da manhã e a 1/10 seria a 11ª hora depois das 6 da manhã. Isso no calendário lá dos hebreus, tá? E junto da 1/10 hora, tornando a sair, e achou outros que lá estavam e disse: por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhes: porque ninguém nos assalariou. Ou seja, são pessoas que não tiveram ainda a percepção de que a mensagem está em qualquer lugar. Não conseguiram perceber ainda que a gente precisa buscar as verdades dentro da gente, que a gente precisa olhar os bons exemplos, né? Então são pessoas ainda que não têm, né, vamos dizer assim, a oferta que Deus fez, mas não porque Deus não foi lá ofertar, mas porque as pessoas não percebem ou não querem perceber, porque ainda são motivados por muitas coisas que são ganância, egoísmo e né, busca pelo poder. E esse daí é o resultado que nós temos desses trabalhadores que até aquele momento ainda não perceberam a mensagem divina, né? Então nós temos aí guerras, doenças, fome, atentados, terrorismo de uma forma geral, motivado por pela ganância, né? Pela busca dos prazeres fáceis, os prazeres da carne, né? Do sexo. Então esses são os trabalhadores que demoram para perceber o chamado, né? Então Deus disse a eles: ide vós também para a minha vinha, porque ninguém deve ficar fora. Deus não seleciona as pessoas, Deus dá oportunidade, cabe a você aceitar o trabalho, né? Que o trabalho, não digo aí, é o trabalho da sua própria reforma íntima, né? Então, apesar das pessoas demorarem, né, Deus está sempre lá. Deus está sempre mostrando: olha, apesar de você ter cometido todas essas atrocidades, né, eu estou aqui para te ajudar. Então, esse exemplo mostra como Deus age, né, através das próprias pessoas para mostrar, para dar uma chance, dar uma oportunidade e para mexer com o coração das pessoas a fim de que elas percebam que o caminho não é aquele que elas estavam seguindo, né? Existe um caminho correto que deve ser seguido. Bom, e a parábola continua dizendo o seguinte, né? Depois que todos eles trabalharam, né, porém, né, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo:
chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, que seria o salário diário, né? Começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 1/10 hora, ou seja, aqueles que demoraram para perceber, né, mas de certa forma perceberam e foram trabalhar com a mesma força de vontade, a mesma intenção que os primeiros, né, receberam também o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais, porém também eles não receberam mais do que o dinheiro cada um. Ou seja, mesmo aqueles que perceberam lá na frente, que já buscaram a sua melhora, etc., eles não têm mais mérito do que aqueles que chegaram depois, porque todos chegaram. O importante não é chegar primeiro, o importante é você perceber, você se modificar e você buscar a sua reforma interior, a sua melhoria melhoria moral, né? Melhorar como cidadão, como pai, ter mais responsabilidade, honestidade, fazer o bem, né? E aprender a respeitar o próximo, para depois aprender a amar o próximo. Então, as pessoas que chegam, todos eles recebem o mesmo jornal, né? Porque as pessoas são todas iguais e todas elas têm oportunidades de certa forma iguais, porém de maneiras diferentes e têm percepções diferentes. Mas para Deus todo mundo é igual. Então, todos nós vamos chegar um dia e vamos ter os mesmos méritos, vamos receber as mesmas glórias que aqueles que chegaram lá antes, né? Porém, né, ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, né, aqueles da primeira hora, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, não aturamos o peso do dia da calma. Bom, isso é o que está dentro da gente, né, de certa forma, né? A gente, ao invés de nos preocupar com a nossa jornada, né, o nosso caminhar, a gente fica olhando para o lado, né? Então, por que isso? Porque dentro da gente, né, ainda existe um resquício da nossa evolução moral, né, da nossa evolução desde a fase animal, que ainda prevalece bastante vezes, de maneiras diferentes, em pessoas diferentes, mas sempre está dentro de nós de alguma forma, a inveja e o egoísmo. Então, em algumas situações, a gente deixa de olhar o que nós estamos fazendo, a velocidade que nós estamos progredindo, os bens que nós fizemos, e vamos comparar com os outros, né? Porque a gente ainda tem enraizado dentro da gente a inveja e o egoísmo. Porém ele, né, o pai de família, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agrado, não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Ou seja, a justiça divina é assim, né? Todo mundo vai receber no final, independente se chegou antes ou depois, vai receber o mesmo mérito. E aí ele fala o seguinte: visto isso, não me é lícito fazer o que quero, ou seja, nós julgamos a justiça divina. Então, nós não fazemos isso às vezes, né? Questionamos, por que isso tem que acontecer comigo? Por que tal pessoa faz tudo isso de errado e tem tudo isso, né, de graça, ou de bens, ou de felicidade, e eu não posso ter, né? Olhando só para a nossa vida atual. Então nós costumamos questionar a justiça divina sem saber o porquê, né? Na nossa infantilidade espiritual. Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Ou seja, pelo fato de você ter essa maldade dentro do teu coração, você acha que o que eu estou fazendo é errado? Isso que ele está perguntando, né? E aí ele diz: assim serão os últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa frase é bem interessante, né? Serão últimos os primeiros, ou seja, se você chegou primeiro, mas você vê nisso daí que você é melhor que os outros, você na verdade não chegou, né? Porque você não entendeu ainda a mensagem de Deus. É isso que ele quis dizer. Então, aqueles que chegam por último são aqueles que realmente tiveram a oportunidade de realmente aprender.
apanharam da vida, das vidas, né? Tiveram realmente a oportunidade de aprender. É uma maneira de interpretar, né? E a outra maneira é que aqueles que são primeiros hoje, nesse plano físico, provavelmente através das suas atitudes, eles não são aqueles que são mais valorizados, ou seja, aqueles que já estão prontos para serem os escolhidos, né? Porque não souberam dividir. Então, o primeiro nesse significado aí é relacionado a isso, aqueles que têm mais do que os outros e não sabem dividir, né? Bom, e aí, esse aí então acabou a parábola, né? Uma parábola tirada do Evangelho de Mateus. E essa parábola então fala sobre isso, fala sobre o seu desapego, né? E o fato de você entender a importância de fazer o bem, né? Aqui já temos a foto aí do Bom Samaritano, que é um quadro bem interessante, né? Mas hoje em dia nós também temos exemplos de pessoas que se comovem com aquelas pessoas que precisam mais, né? Então essa foto é até uma foto recente, um estudante, uma pessoa lá que parou, ele viu uma pessoa precisando de ajuda, ele se comoveu com aquilo. Então aquela bondade que toca o seu coração, independente se você tem um monte de defeitos, né? Nós temos um monte de defeito, aquela bondade que toca o nosso coração é o chamado, é a oferta do pai de família para que a gente vá trabalhar na vinha. É isso que a gente tem que entender, né? E a bondade está em todo lugar. Então, para quem já assistiu esse programa da Globo aí, não sei se alguém já assistiu esse programa, conhece, é o Ar do Oscilar, né? E quem já assistiu já conseguiu se comover com essas situações, né? Onde o programa vai lá, ele pega uma família que está precisando, e faz alguma coisa, né? E aí você fala, Rodrigo, mas o que tem a ver você colocar, né, a foto do Lar do Oscilar junto, né, com o Bom Samaritano, né? Para mostrar isso daqui, ó. Muita gente olha e fala o seguinte: ah, mas isso aí é tudo uma falsidade. Isso é tudo uma falsidade nesse programa aí, né? Eu mesmo já pensei muito nisso, né? Até eu entender algumas coisas. E na verdade eu não estou aqui ilustrando o personagem, tá? O ator, o apresentador, mas sim a bondade que desperta dentro de nós e que a gente acaba fazendo bem, tá? Então, por mais que nós tenhamos defeitos, às vezes a bondade desperta, às vezes a gente se comove, às vezes a gente quer fazer alguma coisa para alguém. Esse é o chamado. Então, quem tiver a oportunidade de ver esse programa e perguntar, por exemplo, aqui para a Dona Maria do Carmo, o que ela acha do Luciano Huck, por exemplo, ela vai falar: é um anjo que caiu do céu na minha vida, porque ele simplesmente mudou a minha vida, tá? E independente do que ele pense, isso é uma bondade que foi feita através dele. Se ele aprendeu alguma coisa com isso, ótimo para ele, entendeu? Se ele simplesmente foi um instrumento financeiro, né, de negócio para fazer alguma coisa e ele não aprendeu nada com a bondade que foi feita através dele, ele é o trabalhador que ainda não entendeu, que está lá na praça esperando, porque ele não percebeu a oportunidade. Então, independente eu acredito que esse cara se comove, porque realmente tem algumas coisas que você vê que ele mal consegue falar e tal, né? Então, independente de acreditar ou não, a bondade é feita por ele, e é isso que acontece com a gente. O chamado vem dessa forma. A bondade é feita das oportunidades de você perceber através das suas ações, dos seus sentimentos, o chamado para trabalhar na vinha. Cabe a você perceber e falar: peraí, é bom fazer isso, me sentir bem. Então quer dizer que é isso que é importante, né? Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aí do isso que é meio controverso. Bom, a palestra de hoje era só isso, foi bem rápida, né? A gente vai ter tempo para conversar um pouco sobre isso. Obrigado e fiquem à vontade para perguntar.